Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo de número 3, 4, 5, 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados. E ele atravessou, ele me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000, me levou através das águas. As águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas que estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000. E este era um rio pelo qual não se podia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. As 3 fases do cristão: as águas quando dá no tornozelo, as águas quando dá no joelho, as águas quando dá no lombo, e uma profundidade maior, quando o rio lhe submerge. São as 3 fases do cristão. Quando Cristo nos chama, como ele chamou os discípulos em Mateus capítulo número 4, primeiro ele chama. Primeiro a gente aceita Jesus, e quando a gente aceita Jesus, a gente faz a oração, né? Senhor, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Essa primeira fase é a fase de a pessoa ser criança. Temos aqui uma criança, né? Essa fase de criança é a fase que você vai aprender a conversar, a caminhar, vai aprender as palavras, as frases, os cálculos, não, Gelson? É a fase que você vai aprender. É a fase que está nos tornozelos. É a fase que Cristo nos chama. Quando nós aceitamos a Cristo, e quando a gente vai para a igreja, a gente está com uma criança. É novidade. A gente vai ver as pessoas orando, a gente vai aprender a orar ali sem saber, né? Que criança, quando vai conversar, conversa corretamente? Fala as palavras erradas, né? Depois a criança vai ouvindo os adultos conversando, vai pronunciando as palavras daquela criança, pronunciando as palavras dos adultos, né? Então, a fase quando a gente aceita Cristo é a fase de criança. E eu pergunto a vocês que são mães: vocês queriam que o filho de vocês ficasse criança até o resto da vida? Pequenininho? Porque se ficar criança, o que vai acontecer com a criança? Se o menino não crescer? Me diga. Vai morrer, não? Ou morre ou fica atrofiado. Por exemplo, aqui teve um caso ali no Corrente não, lá no da Clécia, no Bonito, que o menino nasceu, mas não se desenvolveu. E é triste para a mãe ver o filho crescer e não se desenvolver, como a minha tia Marinete. Tem uma filha que tem 20 anos de idade, mas tem autismo. A mentalidade dela é como se fosse uma criancinha de 2, 3 anos. Não é triste? Você viu um filho que não cresce? Você que, por exemplo, a Marinete sofre muito com a filha dela, porque a mentalidade dela é bem pouquinho. Deus, de igual modo, quer que os seus filhos cresçam espiritualmente. E quando a criança vai crescendo espiritualmente, não vai comer uma comida sólida, vai tomar um leite, algum tempo. O leite materno, né? Vocês sabem, né? Vem disso. E aquele leite materno vai dar sustância. Mas se a criança não se alimentar bem, vai ficar fraca, vai ficar desnutrida, vai adoecer e pode até morrer. De igual modo também nós cristãos. Nós, quando aceitamos Cristo, nós temos que ter constância. O leite materno. Nós temos que ler a Bíblia diariamente. E aqueles que não sabem ler, por exemplo, pode pedir outro para ler. Pode baixar Bíblia em áudio, tem Bíblia em áudio. Tem vários recursos que não faltam para ler a Bíblia e para ouvir a palavra, né? Então nós, quando começamos em Cristo, pode começar devagarzinho. Começar 5 minutos por dia. Lê um versículo por dia, lê um salmo por dia. Você está se alimentando ali do leite.
Passou um período ali que você se alimentou do leite, você está crescendo. Quando você está crescendo, a criança vai desenvolvendo. Começa a engatear ali pelo chão. Não é tão bonitinho você ver a criança engateando pelo chão? Não é bonito? Não tem acessível começa a engatear ali pelo chão? O mais bonito é quando você vê seus menininhos nos primeiros passos indo para cá, para lá. De igual modo também é Deus. Deus quer que a gente também cresça espiritualmente. A gente ore, comece a orar por 5 minutos. Quando eu comecei, eu orava muito já, mas eu que não orava direto com muita frequência, orava mais, orava menos, mas eu coloquei uma escala também, quando eu trabalhei, primeira vez só mais ou menos 9 meses, orando 5 minutos todo dia. Que tem vez que eu chegava tão cansado do serviço, que às vezes não conseguia mais orar, né? Orava 5 minutos todo dia. Todo dia eu acordava, escovava o dente, botava ali no meu cronômetro 5 minutos. Aí, alguns finais de semana eu orava mais, orava às vezes. Aí depois eu acrescentei, não, agora eu vou ter que orar 10 minutos. Evoluindo, aumentando mais o nível, né? E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não gostava muito de orar, porque eu não sabia orar e ninguém me ensinou a orar, né? Você vê que Jesus cria situação para a gente aprender a orar. Situação difícil, para a gente estar nos pés, como foi na pregação, né? Nos pés de Jesus. Mas o melhor lugar é estar nos pés de Jesus. Ele nos dá bálsamo, Ele nos refrigera, Ele nos cura, que Ele nos anima, que Ele traz esperança quando a gente está desesperançoso, né? Então a primeira fase é a fase de ser criança, quando as águas estão no tornozelo. E a segunda fase, aí quando você é criança, você começa a orar todo dia 5 minutos, lê um versículo todo dia da Bíblia. Depois você vai para a fase de adolescente, ou então de jovem também. Na fase de jovem, você também tem que aumentar mais o nível. Aumentar mais o nível de oração. Quanto mais oração, mais poder. A gente tem que orar com o coração quebrantado, com o coração humilde, reconhecendo que a gente é pecador, dependente de Deus. A gente tem que aumentar mais um nível. Orou 5, aumenta para 10. Lê um versículo, agora lê um capítulo, um salmo todo dia. Lê um salmo, lê uma vez.